Olá. O setor de produção de açúcar e etanol brasileiro ainda sente os efeitos da falta de crédito provocada pela crise financeira mundial de 2008. Os reflexos aparecem na redução no número de novas usinas de cana-de-açúcar. Para a safra 2012 e 2013, apenas 2 unidades produtoras iniciarão atividades. Em 2 anos, 41 usinas brasileiras endividadas foram compradas por gigantes internacionais. E o número de projetos novos despencou. Os rumos do setor sucroenergético para esta e para as próximas safras. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Antônio de Pádua Rodrigues, presidente interino da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Antônio Salib, diretor executivo da UDOP, União de Produtores de Bioenergia. Plínio Mário Nastari, da Datagro, consultoria de etanol e açúcar, e o deputado Itamar Borges, do PMDB. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Pádua, em que medida o setor sucroenergético brasileiro ainda sente os efeitos da crise financeira internacional iniciada em 2008? Bom, no primeiro momento nós tivemos uma grande expansão, período 2004-2008, todos os produtos da cana, a cana, o açúcar e o etanol, tivemos um crescimento superior a 10% ao ano. E esse crescimento ele foi interrompido em 2008, fruto da crise financeira mundial, que pegou o setor muito alavancado em financiamentos, basicamente, muitos deles de curto prazo. E a falta de crédito naquele primeiro momento fez com que as empresas reduzissem o nível de reforma dos seus canaviais. Nós tivemos baixos índices de reforma, tivemos uma condição climática muito desfavorável em 3 safras consecutivas. Nessa safra também as condições não são boas. Esse canavial envelhecido proporcionou, com a condição climática, proporcionou uma falta enorme de cana. Hoje o setor tem uma capacidade de moagem de cana ociosa da ordem de 150 milhões de toneladas de cana. Seria uma cana que, se existisse, era uma cana predominantemente destinada à produção de etanol. E agora o setor está num processo de recuperação dessa lavoura, a área está plantada, as empresas estão fazendo o máximo para renovar esse canavial. No ano de 2011, nós renovamos 40% a mais da área quando comparada ao ano de 2010. Esse ano as empresas também fizeram um grande esforço, nesse período de janeiro a abril, para também ter um grande índice de reforma. Evidentemente que ele foi prejudicado pela falta de chuva nos meses de fevereiro e março. Eu diria que o esforço é grande, né? Eu diria que não é de um ano para outro. Um canavial demora de 4 a 5 anos para ser recuperado. A nossa cultura é uma cultura semi-perene, não é uma cultura como a milho e a soja, que em 3 meses você resolve expandindo ou reduzindo a área. Então é um processo lento. Mas o setor vem com todo o esforço possível, nesse primeiro momento, apenas para recuperar essa lavoura e, com isso, aumentar a oferta de cana e aumentar a oferta de etanol. Salib, o Pádua destacou que há uma ociosidade nas usinas. Agora, existe um número, a quantidade de cana-de-açúcar para a moagem aumentou em 3% na safra 2012-2013. Isso não é em São Paulo, então? Isso se deve ao aumento de produtividade ou crescimento de área para colheita? Onde que aconteceu isso, então? Bem, basicamente nós tivemos um aumento de área de plantio em função de algumas usinas que estavam em fase de crescimento. Basicamente foi esse daí o crescimento. Na realidade, o crescimento em produtividade não aconteceu, porque novamente nós tivemos anos ruins, como estávamos vindo, e esse ano também nós tivemos uma seca muito forte em dezembro, em fevereiro e março. Além disso, nós estamos considerando sempre o Centro-Sul, e esse crescimento é em termos de Centro-Sul. Nós temos estados como Mato Grosso do Sul, como Minas Gerais e Goiás, que estão crescendo, que têm áreas de expansão maior que do estado de São Paulo. A expectativa de produtividade agrícola, Plínio, isso inclui quais variáveis? A gente já entendeu aqui que o clima é um fator predominante. O que influencia mais aí também? Olha, a seca de 2011, que já se arrasta desde 2010, mas impactando 2012, ela traz um atraso no desenvolvimento fisiológico das canas, um canavial fragilizado por uma infestação elevada de pestes e doenças,
causada também por essa condição climática, e uma cana envelhecida, como disse o Pado. Então, o rendimento ainda demora a recuperar pela combinação desses fatores, e a gente vai assistir um retorno aos patamares médios verificados em anos anteriores. E a região Centro-Sul tem um rendimento médio de 85,5 toneladas por hectare. O ano passado foi próximo de 70 toneladas. Nós devemos levar aí 3 ou 4 anos, ou talvez mais, para voltar aos níveis anteriores. Deputado Itamar Borges, uma das queixas do setor sucroalcooleiro é a questão do preço da gasolina que está engessado, está parado desde 2005. Isso prejudicaria o setor sucroenergético. Na sua avaliação, qual que é o problema? É uma falta de política de preços para o combustível de uma maneira geral ou para a gasolina? É falta de legislação? Como é que o senhor avalia? Acho que tem um conjunto aí, né? Aliás, o objetivo nosso aqui, na condição de presidente da Comissão de Agricultura desta Casa, da Assembleia, eu já estive na UNIC, eu já estive na UDOP, tenho conversado com o setor, é que a Assembleia Legislativa, que o poder público estadual possa olhar cada vez mais para o setor, apoiar o setor, né, com políticas de forma que possa não só dar condições para essa forma que eles vêm ampliando a produção, mas também de comercialização, de condições aí de mercado. Acho que é uma questão que interfere diretamente em uma política estadual. O governador Geraldo Alckmin conseguiu fazer muito disso no seu governo anterior, e a busca agora é que ele encontre o momento mais rápido possível de trazer medidas positivas para o setor. Ele vem se esforçando, vem conversando, vem ouvindo a secretária Mônica, todos os representantes. Está aqui o Pado, aqui a única tem sido chamada e tem cobrado, tem se posicionado fortemente. Eu participei lá com a UDOP também, o Salib, toda a diretoria tem apresentado as preocupações. O Plínio tem sido um colaborador aí do setor, com as suas ações, com a sua contribuição através do seu trabalho na diretoria da Datagro. Porém, nós percebemos que, além da política nacional, que é o grande carro-chefe, o Estado pode ter particularidades, como já teve, e pode voltar a ter e até ampliar, e o governador tem recebido, e acredito que em breve ele deve estar trazendo algo que possa vir de encontro com o anseio do setor. Como a questão da desoneração tributária. O ICMS diminuiu para 12%. Foi um primeiro passo. Tem outros pontos aí que estão sendo colocados, e eu acho que aí o Pádua tem sido o condutor desse diálogo junto com todos os representantes. E o nosso papel é esse aqui. O que é, viu, Pádua, Plínio, Salib, de que forma o Legislativo? Tem ações que nós podemos construir diretamente pelo Legislativo, mas muitas tem que ser uma ação direta do Executivo, mas aliado com o Legislativo. Ou algumas que terão que passar pela Casa, outras que o Legislativo abraça a causa junto para buscar sensibilização, seja da Secretaria, seja da Secretaria da Fazenda, do Desenvolvimento ou da própria Agricultura. E é esse o propósito nosso, que a gente possa estar recebendo essas sugestões, participando dessas ações, para que atinja desde medidas da gasolina, que é uma questão nacional, até medidas de comercialização e de produção local, aqui a nível regional de Estado, que pode ter intervenções do governo. Pádua, essa questão de política de preços para combustíveis de uma maneira geral é a principal preocupação do setor? Olha, como foi comentado pelo deputado, eu acho que São Paulo é o estado que deu presente, e que reconheceu a valorização do etanol do ponto de vista ambiental, quando em dezembro de 2003 ele reduz o ICMS da gasolina, do etanol, de 25% para 12%. Naquele momento, o mercado de São Paulo não chegava a 1,5 bilhões de litros no estado de São Paulo. Chegamos agora, em 2009, a 8,6 bilhões de litros e agora reduzimos aí um pouco mais de 6,6 bilhões de litros. Então, por que ele fez isso? Porque ele sabia do benefício do etanol. Ele sabia e ele sabe o que significou a redução de gastos com saúde na Grande São Paulo.
ele sabe o que significou a redução das emissões de CO2 aqui na Grande São Paulo. Então, São Paulo deu exemplo. Infelizmente, esse mercado ficou restrito a São Paulo. São Paulo hoje, que tem 40% da frota nacional, responde por mais de 65% da demanda de combustível do etanol do Brasil. Ou seja, o mercado está aqui porque São Paulo fez isso. Nós temos conversado... E perdendo um pouco também, né, Padre? E perdendo um pouco também, evidentemente, porque chega a um certo limite e o consumidor ele migra para a gasolina, mesmo no caso de São Paulo. E nós temos conversado com o governador de liderar, junto com os governadores de outros estados, para ir para o mesmo caminho. Quer dizer, os demais estados incentivaram a expansão da oferta, mas não criaram a demanda. Né? E essa demanda tem que ser criada também nesses estados que fizeram essa expansão. Outro ponto que nós estamos discutindo com o governador, e há um grande reconhecimento, eu acredito que no próximo futuro nós vamos ter sucesso, nós estamos financiando 60 ônibus a etanol hidratado aqui na Grande São Paulo. Evidentemente que isso vai trazer um benefício para a questão da condição climática de São Paulo, maior ainda, que ainda nós estamos substituindo o óleo diesel. E o governo sabe que para que isso se efetive, de novo, ele tem que trabalhar com uma política tributária diferente do hidratado, né, para competir com o óleo diesel. E o setor tem dado essa resposta. Nós demos a resposta via o protocolo agroambiental, onde hoje mais de 65% da área colhida em São Paulo não é mais queimada. Então, o São Paulo tem um parceiro, né, que é o setor sucroenergético, e nós temos um parceiro que é o governo do Estado. Mas eu diria que o grande trabalho hoje, temos ainda alguns pontos para ser melhorado aqui em São Paulo, mas é um esforço junto ao governo federal, é um esforço junto aos estados para que também crie uma condição favorável para o etanol. Se nós não tivermos a desoneração tributária do ICMS dos demais estados, dificilmente esse produto deve e consegue sobreviver. Então, nós precisamos ter também o trabalho em cima da desoneração tributária federal. São Paulo já deu a dele, na casa do ICMS, mas ainda temos que operar e conseguir que também isso aconteça em outros estados. Tem acontecido muito marginalmente. Minas criou um diferencial tributário para o etanol com a gasolina, o Paraná também tem, e Goiás tem, mas jamais chega ao incentivo e ao nível que existe no estado de São Paulo. Salib, pelo cenário desenhado aqui, tem um descompasso entre os governos, o governo de São Paulo, o governo de outros estados e o governo federal. Como é que é a conversa do setor com todas essas esferas e com todos esses atores, esses participantes, para a conversa ser única e ter uma unidade? Realmente existe diferença de atuação entre os estados. O estado de São Paulo, como o Padre bem disse, fez essa atuação em 2013, abaixando o ICMS. O governador, ano passado, nessa nova gestão dele, tirou também o ICMS dos equipamentos para montagem de cogeração. Então, o governador de São Paulo está sempre trabalhando junto conosco. Nos outros estados, os nossos outros sindicatos estaduais têm participado junto com os governadores para mostrar a eles que, se eles baixarem o ICMS, como o governador Alckmin fez em São Paulo, o benefício vai ser para o estado. Porque, como o Padre disse, não adianta eles incentivarem o aumento da produção de etanol se nós não aumentarmos a demanda desse etanol também dentro dos estados. Então, a nível estadual, existe uma interlocução dos sindicatos com os governos do estado. A nível federal, nós temos uma interlocução da Única, que é a entidade macro aqui do estado e que tem feito um trabalho muito grande nessa parte federal. E também temos interlocução, nós temos uma entidade que é o Fórum Nacional Sucroenergético, que é uma entidade que congrega todos os sindicatos e entidades de todos os estados para fazer interlocução também com o governo federal. Está tentando ser feita essa interlocução, estamos tentando mostrar ao governo de que nós precisamos, em primeiro lugar, ter um preço competitivo com a gasolina, e é muito importante que o governo entenda que nós somos um combustível limpo, e quando ele abaixa a CID da gasolina, ele está beneficiando um combustível fóssil em detrimento do combustível limpo, que é o etanol. E também
nós estamos, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, tentando que haja uma remodelagem no sistema de tributação para os carros, uma vez de que hoje, no tempo do Proálcool, em que nós tínhamos o carro a álcool e o carro a gasolina, nós tínhamos uma paridade de cerca de 82%. Ou seja, o consumo era 82% do etanol do consumo da gasolina. Ele tinha 18% a mais de consumo. Agora, com o carro flex, caiu essa paridade para 70%. Ou seja, nós estamos com 30% de defasagem. O que nós precisamos é que o governo federal incentive as as empresas montadoras, as montadoras de veículos, para que eles tenham uma diferenciação de impostos em cima de eficiência energética e não só em cima de cilindrada. E nós estamos lutando dentro do Fórum Sucro Alcooleiro para que o governo entenda isso daí e consiga também que as montadoras invistam mais em tecnologia para termos esse diferencial diminuído. Porque se nós conseguirmos diminuir esse diferencial de 70% para 82%, como era antigamente, são 12% a mais que agrega de valor ao nosso produto. Este é o programa Assembleia Debate, o nosso tema de hoje, o setor sucro energético. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate. O programa de hoje fala sobre o setor sucro energético. Plínio, no bloco anterior, o destaque aqui para a questão da necessidade da desoneração tributária, o que já ocorreu no estado de São Paulo em 2003, quando foi reduzido para 12%. Agora, isso aparece para o consumidor como uma vantagem na bomba, ou para não parecer que isso é uma reivindicação do setor, uma choradeira de produtor, como é que isso para o consumidor aparece? Olha, a Datagro, como entidade independente, nós não representamos produtores, mas a gente avalia e estudamos esse assunto, esse tema há mais de 30 anos. Em primeiro lugar, essa é uma política que não é exclusiva do Brasil. Essa é a tendência mundial. O mundo está desonerando o renovável limpo em relação ao fóssil sujo importado. Em segundo lugar, a atividade canavieira ela é altamente geradora de renda. Ela se expandiu no estado de São Paulo e está expandindo nas áreas de expansão em cima de pastagens frequentemente degradadas. Pastagem pecuária gera, em média, R$200 a R$250 por hectare de renda e emprega muito pouco. Você coloca uma fazenda de 1.000 hectares, um peão para cuidar de 1.000 cabeças de gado. Então, é pouco emprego, pouco salário, pouca distribuição de renda. Com cana, você gera de R$800 a R$1.200 por hectare de resultado e você emprega muita gente. Então, esse resultado está sendo distribuído através de uma cadeia de produção e comercialização muito extensa. E é esta verificação da capitalização da cana-de-açúcar que a gente observa na prática com o desenvolvimento nesses últimos 10, 20 anos do interior do estado de São Paulo. Então, o desenvolvimento observado em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, em Araçatuba, em polos canavieiros, foi impressionante, causado principalmente pela acumulação de capital gerada pela cana-de-açúcar. Então, quem se beneficiou foi a sociedade, o Estado e a sociedade brasileira, que tem esta oportunidade. Então, isso é importante ser dito. Isso advém das avaliações que nós temos feito, além da economia de divisas enorme que esse produto propicia para o país. Pádua, o Brasil não produz o etanol hidratado, que é aquele que vai no tanque de gasolina, porque tem o etanol anidro que vai misturado à gasolina. O etanol hidratado, o Brasil não produz em quantidade. Qual é a lógica de você importar o anidro se você precisa produzir o hidratado? Olha, o fato de importarmos ou exportarmos o anidro, ela reflete diretamente na questão, primeiro, de renda na atividade. Hoje nós temos uma condição de exportar o anidro. Importar o anidro ainda tem um benefício líquido. Isso basicamente é uma operação swap. E essa operação swap, ela agrega renda, porque o mercado americano reconhece o etanol de cana como etanol avançado.
Quando você compara o etanol de cana como o etanol de milho, ele, do ponto de vista de energia e do ponto de vista ambiental, nosso produto tem uma vantagem enorme. E as agências ambientais americanas reconheceram essa realidade da sustentabilidade, né, da produção do etanol anido, ou do etanol hidratado, não importa, que aí a questão é a diferença de água. De cana. De cana, exatamente, de cana. E isso, o mercado americano chegou a pagar até $1 por galão. Hoje está um pouco menor do que $1 por galão, hoje pode estar um pouco acima de 20 centavos de dólar por litro, né? Que é um número significativo. Então, isso faz com que as empresas hoje, nós temos hoje credenciadas no mercado americano, não é qualquer produtor que pode exportar esse etanol com esse benefício para os Estados Unidos, não. Nós temos 118 empresas que passaram por um critério severo junto às agências ambientais americanas, que são aptas a exportar, a receber. Ora, por que o Brasil está fazendo essa exportação, né? E está fazendo essa importação? Poderíamos estar fazendo só a exportação, né? Necessariamente não precisaríamos estar fazendo a importação. Mas a importação é do etanol de milho. É a mesma coisa, mas do ponto É a mesma coisa, mas do ponto de vista ambiental, não. Do ponto de vista ambiental, para nós é indiferente, né? Porque essa questão da sustentabilidade está no processo produtivo dele. Por que o etanol de milho não tem a mesma sustentabilidade ambiental do etanol de cana? Primeiro, porque eles usam óleo diesel em suas caldeiras, né? Nós usamos o quê? O bagaço da própria cana. Então, todo esse processo, todo esse balanço é que dá o diferencial entre o etanol de cana e o etanol de milho, né? Que é a questão energética e a questão da sustentabilidade. Cada unidade de energia que nós gastamos para fazer uma unidade de energia no nosso etanol gera 8 a 9 unidades de energia. Então, o nosso balanço energético é altamente positivo. Quando você faz o balanço energético do etanol de milho, você gasta uma unidade de energia para gerar talvez 1,4 unidade de energia. Quase que você gera a mesma energia que você gastou no processo produtivo. Quando você vai na questão ambiental, aonde foi o uso, a questão do nosso de reserva, de APP, a questão de terraceamento, a questão do não uso da água, a questão de não invadir floresta, tudo isso entrou nessa conta. E essa conta é que deu o diferencial ambiental para o etanol de cana, quando para o etanol de milho. Agora, evidentemente que nós queríamos era só exportar, né? Evidentemente que eu preferia que o Brasil estivesse exportando 2 bilhões, 3, 4, 5 de litros e não importando nada. Mas o fato de nós estarmos importando, nós só estamos ajudando de uma forma indireta a Petrobras. Porque se nós não importarmos etanol para misturar nessa gasolina ao nível de 20% ou 25%, nós estamos precisando mais importar gasolina. Então, é uma questão de você ver o que é melhor para o país. Não é o que é melhor para o produtor. O que é melhor para o país nesse momento que ele não tem combustível? O que é o melhor para o país que tem um déficit de combustível superior a 5 bilhões de litros, tanto em gasolina como etanol? Então, o país, o que nós estamos fazendo? Fizemos em 2011, vamos fazer em 2012, 2013 e 2014. É administrar a escassez de produto. Nós não temos nem gasolina nem etanol. Então, o problema não está no etanol. O problema está numa falta de política nacional para os combustíveis do ciclo Otto, seja gasolina ou seja etanol. Ambos os produtores, seja a Petrobras, estão sem saber o que fazem. Eles têm que investir em novas refinarias, têm que investir na produção de gasolina. E nós temos que investir na produção de etanol. Mas como é que fica esse investimento? Talib, quando se verifica que o etanol brasileiro é reconhecido lá fora, que o Brasil sempre tomou aí a posição de vanguarda em relação ao combustível limpo. O etanol, o álcool brasileiro vem dos anos 80, vem do pró-álcool. E quando vocês desenham aqui essa situação de falta de política de preço para combustível ou de desenho para o mercado, significa que o Brasil está perdendo o bonde da história? Como é que fica a imagem brasileira lá fora, daquele país que tinha a vanguarda do combustível limpo? Realmente você tem razão quando você pergunta como fica a imagem do Brasil lá fora. Nós sempre fomos um país considerado de melhor qualidade de energia limpa do mundo.
E realmente hoje nós diminuímos essa mistura de etanol na gasolina. Nós estamos abastecendo menos carros a etanol, em virtude principalmente de políticas públicas. Nós precisamos ter competitividade do combustível para que nós possamos produzir mais. Nós precisamos, para você ter uma ideia, crescer cerca de 50%, ou seja, nós precisamos dobrar quase a produção até 2020 de etanol, para atender o mercado de carro flex fuel. Porém, para que nós possamos crescer, nós precisamos ter um preço compatível com o preço da gasolina. Infelizmente, o governo tem preferido privilegiar a gasolina, diminuindo os impostos da gasolina, e com isso nós perdemos a nossa competitividade. Nós precisamos que o governo reconheça que nós somos um combustível limpo e que tudo que foi feito nos 8 anos do governo Lula seja reconhecido lá fora. Porque o Lula foi o nosso embaixador lá fora, dizendo que nós tínhamos um combustível limpo que o mundo tinha que usar. E agora nós não temos essa condição de fornecer esse combustível para o mundo. Nós precisamos de políticas públicas para que a gente possa produzir mais e com isso exportar mais. Para o leigo, a gente já passou aqui, mas é sempre bom repetir. Essa diferença entre o álcool hidratado e o álcool anidro, quer dizer, eu estou voltando naquela questão do porquê importação do álcool anidro. Porque não se mistura o álcool hidratado à gasolina nessa composição de 20% que é necessária e que é o que diz a legislação. Isso é problema técnico das montadoras. As montadoras colocam que a mistura na gasolina tem que ser de álcool anidro. Não contém água? Não contém água. O álcool hidratado, ele tem 6% de água e ele é usado nos motores flex fuel. Então, na realidade, nós precisamos produzir mais etanol hidratado para atender todos os carros flex fuel que crescem. E nós precisamos ter mais etanol anidro para misturar na gasolina a 25%, que é o que a legislação prevê, de 18% a 25%. Se nós conseguimos produzir para 25%, é menos gasolina que se consome, é menos importação de gasolina e é menos poluente que sai nas grandes cidades. Eu estava ouvindo aqui, eu faço um balanço do que o Salib, o Pádua e o Plínio colocou. O Salib coloca, e nós percebemos que há falta de políticas públicas que incentive os investimentos e, consequentemente, o consumo e a produção. E o Pádua veio colocando antes os benefícios de que nós tenhamos, por exemplo, usinas de produção de cana, plantio de cana, de produção de açúcar e álcool, específico nós estamos tratando aqui mais diretamente do álcool, para os municípios e para a região. Seja a questão da sustentabilidade, está comprovado. Chegou até a se ter um mito em alguns momentos, logo no início, de que não era positivo para o meio ambiente a chegada de uma usina. Esse mito foi superado e está comprovado o benefício que a usina traz para a cidade, para a região e para o setor, para a área do meio ambiente, a responsabilidade ambiental, as responsabilidades sociais que elas têm desenvolvido com os municípios, a presença das usinas junto à cidade, à comunidade, tem sido muito importante. E aí eu vi aqui na colocação do Plínio, fazendo um balanço um pouco de o porquê que o setor busca o apoio, busca essa desoneração, esse incentivo. Não é porque quer se beneficiar de tudo essas possibilidades. Pelo contrário, o benefício que o setor vai ter é aumentar a produção, é condições de trabalhar, é um mercado, é incentivo para poder gerar emprego, gerar renda, desenvolver o Estado, desenvolver o município, desenvolver a região. E isso aconteceu no Estado de São Paulo. Eu fui prefeito de uma pequena cidade, Santa Fé do Sul, que viveu ali antes, quando não tinha a chegada da usina, e está vivendo um momento recente, ainda pegou um momento na chegada não dos melhores, que foi ali em 2008, mas assisti ao lado, Araçatuba, São José do Rio Preto, e tantas cidades da região
que era uma antes da chegada e é outra hoje. E está aqui a UDOP, lá, a Única, a Datagro, que tem esses dados em pesquisas, em resultados de análise que foram feitas. E a própria cidade sentiu isso. O mercado, o comércio, o emprego, a característica da cidade, a infraestrutura que a cidade ganhou, o corpo. Na verdade, se você vai hoje a São José do Rio Preto, você vai hoje a Araçatuba, você percebe o benefício que essa chegada da cana, das usinas na região, trouxe. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje, é para buscar cada vez mais apoio, e não só aqui, mas para encerrar, que reflita nos demais estados e que isso possa contemplar o país. Só para fechar o seu raciocínio, deputado, para a gente ir para o intervalo, parece que fala-se mais em pré-sal do que em etanol. Verdade, no momento, ou numa situação, o Sarib colocou aqui, o Lula, nosso ex-presidente, fez aí durante quase todo o seu governo, levando para fora a divulgação, criando a expectativa lá e cá, e hoje, se o setor tivesse o mesmo tratamento que o pré-sal está tendo, eu diria para você que o setor hoje já estaria dando uma resposta imediata e muito maior. Eu acredito nessa possibilidade. Este é o programa Assembleia Debate, o nosso tema de hoje, o setor sucroenergético, mais um intervalo, voltamos já já. De volta com o programa Assembleia Debate. Hoje o nosso tema aqui é o setor sucroenergético. Pádua, o que é que dificulta a formação de um estoque regulador de etanol que serviria para aquele momento de entre-safra, para segurar os preços do combustível na bomba, por conta da falta do produto? Bom, na verdade, nós, hoje o que tem? Nós temos uma produção sazonal, a safra ela se dá basicamente no período de abril a novembro aqui na região Centro-Sul. Nós é que carregamos esse estoque para abastecer o mercado durante os 12 meses. Hoje, 100% desse produto está da porta para dentro das usinas e os demais agentes de mercado, seja a distribuidora ou seja os postos, devem ter no máximo 2 ou 3 dias de consumo para atender seus mercados e as suas demandas. E aí o produtor que carrega isso. Evidentemente que o estoque regulador é uma medida, mas eu acho que uma medida positiva que tem hoje, que o governo acabou de lançar, é a questão do financiamento dos estocagens, né? O governo soltou esse ano uma condição de preço favorável, uma condição de juro favorável, que permite que grande parte dos produtores, se o preço cair, deixe de vender seu produto na safra e esperem um pouco mais para vender seu produto na safra. Nesse ano que nós terminamos, basicamente não houve volatilidade de preço e nem volatilidade de demanda. E o mercado se ajustou muito rápido à oferta, à demanda. E esse ano, de novo, vai repetir esse processo. Haverá muito pouca variação entre os preços da safra e os preços da safra. Então, a questão da existência do estoque regulador, se for o efeito de regular oferta e demanda entre safra e safra, ele seria muito mais positivo e forte num momento de maior oferta, num momento de maior escassez de produto. Num momento de escassez, não faz muito sentido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as empresas, elas fazem seu planejamento de produção e de comercialização sempre com o objetivo de, quando terminar a safra, ela não ter estoque. Ela quer vender seu estoque. Porque sempre há a expectativa do início da nova safra de o preço cair, então há uma correria de todos os produtores para todo mundo ficar com zero. Chegar no final com zero. Chegar no final com zero, o que é normal, não tem nada de diferente nesse processo. E aí você tem essa corrida. Conversamos... Mas é assim, porque a comercialização é feita no spot. Exatamente. Né? Antes nós conversamos isso. Tem a questão da tributação do mercado futuro. Isso. Essa não é só a questão da tributação, né? Nós lançamos agora um contrato de hidratado na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Já temos um volume significativo de operações nesse contrato. É um contrato estritamente financeiro, sem a existência de entrega física.
Você vai avaliar quem está presente nesse contrato, é 99,9% é só os produtores. E as distribuidoras não vão para esse mercado. As distribuidoras hoje, elas têm uma proteção legal. Qualquer produto tem que passar na mão de uma distribuidora, quer dizer, o produtor tem que vender para uma distribuidora, um posto tem que comprar daquela distribuidora que ela tem bandeira, um posto também não pode comprar produto, se for bandeirado, do que aquela distribuidora que tem uma bandeira. Então, é um mercado muito regulado. Isso faz com que a distribuidora não corra risco. A distribuidora não está preocupada se ela vai pagar R$1, R$1,50 ou R$2 o litro de etanol. Ela está preocupada se um paga 1 e o outro paga 1,20. Ela está preocupada entre a competição de compra entre elas. Isso faz com que todos voltem na precificação do etanol, no indicador da Exalc, que é um mercado spot, porque todo mundo vai comprar mais ou menos 2%. E aí não tem risco, não tem concorrência entre eles. E aí o mercado efetivamente não funciona. Se não quebrar essa regra, o mercado futuro não vai existir nunca. Plínio, hoje a mistura de álcool anidro à gasolina é um índice no patamar de 20%. Se precisa aumentar novamente para 25%, como já aconteceu no ano passado, no retrasado, aliás, era 25%, baixou para 20%. Vai ter produção suficiente para isso? Os produtores acredito que vão se programar para isso, mas é preciso que haja planejamento. O governo não pode mudar esse percentual sem um entendimento e sem um planejamento prévio com a indústria. Se o governo dá uma canetada amanhã? Eu acredito que, como existe um mercado livre hoje de etanol, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não haveria um risco de ruptura, porque se os produtores estiverem despreparados, provavelmente eles vão importar esse etanol necessário para cumprir essa meta. Mas, pelo histórico e pela forma com que isso é conduzido entre governo e produtores, existe sempre um planejamento prévio. Salib, apesar das queixas todas em relação aos efeitos da crise financeira de 2008 no setor até os dias de hoje, deu para aprender bastante coisa com isso. Quer dizer, a criatividade também colocada em prática pelo setor também mostrou resultados, não? O que você pode destacar em relação ao que foi usado de criatividade? O setor teve que abastecer o mercado dentro das possibilidades. E uma da criatividade dele foi exatamente importar o etanol dos Estados Unidos para suprir ao mercado interno. Além disso, nós tivemos que produzir essa cana, mesmo num ano difícil de seca ou de excesso de chuva, nós tivemos que produzir cana, mesmo sem dinheiro, nós tivemos que produzir essa cana. E mesmo com os canaviais mais envelhecidos, mesmo com os problemas climáticos, nós estamos produzindo uma quantidade bastante grande de cana, produzindo etanol e produzindo açúcar. Então, eu acho que o setor foi bastante criativo, mesmo com as dificuldades financeiras e as dificuldades climáticas, ele conseguiu continuar abastecendo. Salib, se você me permite, é importante, desculpe, eu acho que a maior criatividade foi ter elevado o rendimento agroindustrial de 2.024 litros por hectare para 6.800 litros em média no ano passado. E o potencial de fazer com que essa produtividade possa ir a 13.900 num prazo de 10 anos. Essa é a maior criatividade. E é esse potencial de redução de custo, de aumento de competitividade, buscar e criar condições para que isso continue acontecendo. Eu diria que o segundo é uma coisa que você faz lá na UDOP, que é treinar a mão de obra. Requalificação, a Única faz também. Isso é uma coisa extraordinária. O Brasil está vivendo pleno emprego, mas em 1980 o que a gente tinha era abundância de mão de obra desqualificada. Esse setor absorveu grande parte dessa mão de obra. Agora, com o aumento da mecanização, está surgindo a necessidade de requalificar. O setor está treinando essa mão de obra, está transformando cortadores de cana em operadores de máquinas sofisticadas que custam R$1 milhão uma máquina. A gente dirige veículo que custa 40, 50, 60 mil reais. Quem está operando aquelas máquinas está guiando um trator, uma colhedora de R$1 milhão, que tem que estar treinado.
Salib, durante mais de 30 anos o Brasil lutou para entrar com o seu etanol nos Estados Unidos. E agora que aconteceu a abertura, os americanos estão de olho grande no nosso produto. Enfim, o Brasil vai saber aproveitar esse momento nos Estados Unidos com a exportação de etanol para lá? O país já está aproveitando. No curto prazo? No curto prazo. O país já está aproveitando, como foi dito pelo Pado, nessas operações de troca de produto. Ele vende para o etanol anidro de cana-de-açúcar para os Estados Unidos, que tem uma precificação maior nos Estados Unidos, e importa o etanol de milho. Ele já está aproveitando e está garantindo esse mercado lá fora. E ele tem condição, inclusive, de crescer muito mais essa exportação, desde que nós possamos ter dinheiro suficiente para crescer a nossa produção, para montar novas unidades, para expandir a nossa produção de cana, para que nós possamos ter mais produto para atender o mercado interno e também exportação. Perfeito. Rapidamente, só para completar, o que tem por trás é assim, a insegurança e a instabilidade. É a falta de produto no país, e essas ameaças que uma hora você assiste. Vai proibir exportar açúcar, vai taxar o açúcar, vai proibir exportação de etanol, não vai proibir exportação de etanol. Então isso tudo resolve ou não resolve a questão do Código Florestal, resolve ou não resolve a questão do uso de terra por estrangeiros. Muda a matriz de combustíveis a cada 5 ou 6 anos. Uma hora entra o gás, outra hora sai o gás, outra hora hidratado, outra hora sai hidratado, outra hora entra a gasolina, outra hora sai a gasolina. Então, se a gente não acabar com essa ciclotimia, com essa insegurança que tem para os agentes privados, nós não vamos crescer aqui no mercado interno. Então, quando nós falamos em política pública, nós estamos falando uma regra que eu implante hoje, que em 2020 ela prevaleça. Não sei como é que vai ser, mas ela tem que ser estável. E isso é que nós não estamos assistindo, e essa volatilidade de intenção de uso de combustíveis é que traz toda essa insegurança aos investidores. Plínio, dentro do que o Pádua colocou, você mostra claramente que precisa de foco. Foco na produção desse combustível, já que é a nossa especialidade, que o país dá exemplo para o mundo. E aí, com esse exemplo, eu te pergunto, investimento e trabalho de tecnologia, de inovação, está no ponto, dá para avançar mais, o país pode contribuir focando o setor, e isso seria importante também? Eu mencionei 6.800 litros por hectare. Nos Estados Unidos, que é o maior produtor hoje, é 3.200. Com a tecnologia que existe hoje disponível na prateleira, daria para o Brasil fazer 9.700, sem inventar nada. E o potencial é 13.900, que é o que vai permitir redução de custos e benefício para a sociedade, porque o preço vai cair, né? Então, é uma perda de oportunidade nós estarmos hoje com políticas que não estejam estimulando mais investimento privado, que estejam estimulando a expansão da oferta de cana, a abertura de novas usinas. É uma pena porque nesses últimos 37 anos de Proálcool, desde que ele foi criado, desde que o álcool se desenvolveu, o país já economizou, deputado, em gasolina importada substituída, 266 bilhões de dólares. Vamos lembrar que a reserva de divisas do Brasil é 353. Então, 3/4 da reserva do Brasil hoje veio da substituição de gasolina pelo álcool no Brasil. A gente não pode esquecer isso. O Brasil está bonito na foto, todo mundo diz que o Brasil vai superar a crise mundial porque tem reserva. Essa reserva veio do álcool, tá? Substituindo gasolina. Na hora que isso que foi discutido aqui, não o álcool e a cana e o setor fica limitado, nós estamos perdendo a oportunidade de continuar tendo essa economia. Este foi o programa Assembleia Debate de hoje. Quero agradecer a presença de todos aqui nos estúdios da TV Alesp. Hoje falamos sobre o setor sucroenergético. Agradecimento a você também de casa que nos acompanhou e até o próximo tempo.